Hello everyone. How are you? I hope you're well. Nice to see you here. A little bit trembling the camera here. There we go. Okay, so I hope everything is okay with you. We are back live from the UK, London. Yes, we are here. Our live number 58 to talk about Negotiations in English. Então vamos falar de negociações em inglês e o vocabulário que a gente precisa ter para nail our communication during a negotiation. Olha quanto Xion aí, né? Parece até o embromation, mas vamos lá, vamos aprender o vocabulário para as nossas negociações em inglês, porque hoje em dia, lembre que a gente precisa falar inglês com o mundo e a gente vai impreterivelmente ter que negociar, né? Negociar termos, negociar contratos. Então, bem-vindos à nossa live número 58. Welcome to everyone who's there, who's here with us. Hoje tá um pouquinho frio aqui, estão 6 graus e a gente deu uma desligadinha nos heatings da casa, então eu coloquei esse casaquinho aqui, mas já eu tiro, só tava com um pouquinho de frio, eu ainda tô com os sintomas, né, dessa doença terrível aí que me pegou e eu acho que eu vou ter alguns sintomas aí por um tempo, mas vamos lá, né, eu tô sentindo muita fraqueza no corpo, tô tomando bastante vitamina, tô tentando me organizar com a alimentação, não tô sentindo gosto nem cheiro de nada, então, né, faz parte, mas logo eu tô aí, tô bem, então muito obrigada por estarem aí com a gente e vamos lá, né, usar o inglês para fazer dinheiro. Como é que a gente usa o nosso inglês para fazer dinheiro? A gente aprender a fazer negociações em inglês. E lembrando que essa é a parte 2 da aula que a gente já teve a semana passada, onde nós falamos já de negociações, né? Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Tá embaçado aí para você, Lê? Não, tá ok. Ok? Alright, ok. E hoje também a gente tá super feliz aqui porque, na verdade não é hoje, amanhã eu e a Alexandre nós estamos fazendo 21 anos de casados, é muito tempo, né, do casamento aqui na Inglaterra, lá no cônsul de Wandsworth, onde a gente morava na época, a gente morava em Putney, né, e nós acabamos casando ali no cônsul de Wandsworth, então amanhã estamos fazendo 21 anos de casados. Lindão, beijo pra você, tá aqui do lado, amanhã a gente vai estar celebrando. Bom, sem sair de casa. Sem sair de casa, né? Porque eu tô amanhã ainda tô no último dia da minha quarentena. Não, hoje já é o meu último dia, Lê, que eu comecei no domingo. Bom, enfim, vamos lá, vamos para o que interessa, vamos falar de vocabulário para as negociações em inglês. Então, bora lá, bora aprender. Lembrando que a semana passada a gente falou, né, sobre como você iniciar uma conversa, você falar oi, você se apresentar, você começar um meeting de negócios e qualquer outro meeting, né, na verdade esse vocabulário estende. Como é que você faz a outra pessoa falar, né? How can you elicit the other person to speak? And how can you change topics? Então, como é que você muda de tópico? Como é que você aproveita para interromper, às vezes, quando a pessoa está falando? E como é que você pode interromper e dar a sua opinião? E outras frases também aí importantes e informações importantes. Lembrando que essas aulas todas ficam lá na plataforma OKudus, a nossa plataforma de inglês acadêmico, né, e inglês para negociações, inglês corporativo, inglês para business, né. Então vamos lá. A negotiation is a discussion, is a conversation where two people are trying to reach an agreement. Então sempre lembrando que uma negociação é uma tentativa de chegar a um comum acordo e é por isso que é importante a gente ser bastante flexível, né. In a negotiation it's important to think very clearly about what we're going to speak, what we're going to be talking about, and we're going to be choosing our words, and we are going to how can I say, we are going to focus on our outcomes. Então a gente vai focar no que a gente quer que aconteça, né? Qual o resultado que você quer da negociação, e por isso que é importante conversar com a outra parte também, ter essa negociação fluida, né? Uma negociação flexível, e a gente não quer o inglês te atrapalhando, por isso que a gente está aqui para te ajudar, né? Ok, então vamos lá.
Como é que a gente faz para concordar e discordar em inglês, né? Então, sempre em uma negociação vão ter pontos de agreement e pontos de disagreement. E como é que a gente faz para concordar ou discordar em inglês? Será que você já sabe fazer isso? E existe uma maneira também mais cuidadosa de concordar ou discordar. Lembra que numa negociação, as partes, elas estão mais sensíveis, às vezes mais vulneráveis, então é importante que a gente vá com esse espírito, né, de concordar e discordar, mas de uma maneira polite, uma maneira educada, tá bom? Jana, hello, I am better, eu tô melhor, obrigada, a Jana tá aqui perguntando como é que eu tô me sentindo. Eu tô melhor, Jana, mas ainda tô com muita dor no corpo, eu acho que eu tô com aquele long term, sabe? Porque eu tava vendo as reações do corpo, então eu tô com muita fraqueza, dor no corpo. Hoje aqui, para poder dar essa aula, eu tive que tomar alguns remédios, porque não dá vontade de fazer nada, a gente fica, assim, o corpo dói, é tudo meio esquisito, né, e eu que sou super animada, tô me achando estranha, mas obrigada, viu, Jana, obrigada mesmo, mas tá tudo bem, logo fica tudo jóia, né. Bom, e como é que a gente faz aí para discordar, né, para concordar de uma maneira forte ou de uma maneira fraca? Então, às vezes, a gente concorda, mas não concorda assim totalmente, né, então a gente vai aprender a fazer isso hoje também. Então é importante a gente tomar cuidado com o nosso vocabulário. Então eu separei aqui algumas frases para quando você quer concordar de uma maneira bem forte, né, quando você quer dizer, olha, tô com você, tamo junto, né, então vamos entender esse vocabulário aí. Ó, o strongly agreeing. Antes de eu começar aqui, falar oi pra Zélia, que também tá aí sempre acompanhando a gente. Obrigada, Zélia, por estar aqui. Bora lá aprender a negociar inglês, né? E lembrando que a gente vai negociar em inglês não só com nativos, né, gente? Hoje em dia, cada vez mais, e com tudo que tá acontecendo, né, nesse novo normal que a gente tá vivendo, a gente percebe cada vez mais a necessidade da gente tá conversando com países, né, China, Rússia, Índia, a própria África do Sul, ter esses acordos internacionais. Então é importante a gente saber falar esse inglês para você conduzir negociações, né? Então, falando de como concordar de uma maneira bem forte, bem objetiva, tem o totally, né? I totally agree with you, totally agree. Então, eu concordo totalmente com você. I totally agree with you. Exactly. Exactly is something that we can say, oh, that's exactly how I think. Exactly, just exactly, it's fine as well. Que é o exatamente, né? Exactly. E lembrando a pronúncia desse daí, né? O exactly. E falar esse tli no final, né? Pode treinar aí o tli, né? Que é esse exactly, ok? E tem um outro também que é o absolutely. Absolutely. Então é quando você também concorda sem ter ressalvas, né? Você tá ali concordando com a pessoa. You are absolutely right. You are right, you are absolutely right. I completely agree with you. Opa, olha eu no agree aqui. I completely agree with you. I agree with you. I absolutely agree with what you're saying. Então tem várias maneiras de você falar. Você pode mix and match, mas escolhe um que seja fácil para você, né? Absolutely. Quando a gente está conversando com o cliente também, muitas vezes a gente vai ter que fazer essa concordância também, né? Então, por exemplo, a pessoa está dizendo alguma coisa e você fala assim, oh yes, absolutely. I understand where you're coming from, ok? Então, interessante usar essas palavras. Um outro, I have no doubt that you are right. I have no doubt that you are right. Lembrando que o doubt, gente, apesar de ter esse B aí no meio, o B não é pronunciado. Doubt, ok? A gente já falou disso semana passada, então muito cuidado que eu vejo muita gente falando doubt. Não. É doubt. Ok? I have no doubt that you are right. Ok? Essas são maneiras de concordar de uma maneira muito enfática, né? E aí quando a gente concorda, mas assim não concorda tanto, vou também dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Quando eu concordo de uma maneira fraca, weakly agreeing, ok? I guess you are right, but... Olha aí o but, ele entrando como, né,
uma ressalva, né? Então, eu acho que você tá certo, mas, né? Eu até acho que você esteja certo, mas, ok? So, I guess you're right, but, in my opinion, blá, 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 blá. Ok? E aí você continua a frase, né? Uma outra que a gente pode usar bastante também, you might be right, but it's more complex than that. You might be right, but it's more complex than that. Eu aqui uso bastante a bit. So, you might be right, but it's a bit more complex than that, né? É um pouco mais complexo que isso, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente não quer discordar totalmente da pessoa, a pessoa até tem um fundo de razão, mas de repente não é bem do jeito que a gente vê as coisas. E lembrando que cada um tem um mapa do mundo, each of us will have a different map of the world, so sometimes the negotiation gets a bit sour, né? Quando ela fica um pouco sour, fica um pouco azeda, né? E aí a gente tem que tentar contornar isso, principalmente quando a gente vai falando com clientes. Mainly when we are talking to our clients, it's important for us to take in consideration what the client is saying, né? Então, levar em consideração o que o cliente está falando e sempre fazer perguntas. Porque se a pessoa, ela disse alguma coisa, é porque em algum momento aquilo está passando na cabeça dela e seria importante a gente ter essa mente investigativa, sem julgamentos, né? Você querer investigar o que está passando na cabeça da pessoa para que você possa realmente servir e chegar a um acordo, ok? So there we go. Another one, I suppose that's correct, however. O however, ele teria essa função do but também, né? O but é o mais fácil pra gente em português, assim, né? Essa palavra é pequenininha e fácil de pronunciar, mas o however, ele é muito educado e é um jeito muito interessante de você discordar, né? Então, I understand what you're saying, however, I have a different opinion. I suppose that's correct, however, I think differently. Ok? Então você pode usar esse however aí também. Inclusive, essa semana eu estava treinando uma moça para um teste aqui nessas provas de inglês, né? E eu falei para ela, olha, usa o however ao invés do but, porque é uma linguagem um pouco mais elaborada, né? Tá bom? You are mostly right, but I'm afraid there is another side to this. Ok, o I am afraid é uma que a gente usa bastante também, né? I'm afraid, eu temo. E é no sentido de, quando eu falo assim, oh, I'm afraid I have a different opinion. You are mostly right, né? Você tá... assim, na maior parte do que você tá falando, você tá certo, mas você tá certo ou certa, né? But, or however, I'm afraid that there is another side to this. I'm afraid, ok? Então, eu temo que tem um outro lado, né? Com relação a isso, alright? Então vamos pensar nessas maneiras de discordar, ver que aqui, de concordar, desculpa, ver que aqui a gente está concordando ou está concordando, mas de alguma maneira discordando, né? Então, assim, até certo ponto você está certo ou você está certa, mas eu tenho uma outra opinião ou eu tenho um outro ponto para ressaltar. I have another thing to say. There are other points to be considered. We can say that as well, ok? So, let's go back to them. Então, vamos treinar um pouco da pronúncia. Vamos ver como é que você está aí na pronúncia. Vamos começar lá no strongly agree. Então, vamos lá, como é que a gente concorda veementemente, né? Então, I totally agree with you. I totally agree with you. Exactly. Exactly. Absolutely. Absolutely. You are absolutely right. I completely agree with you. I completely agree with that. I couldn't agree more. I couldn't agree more. Não poderia concordar mais, né? I couldn't agree more. I have no doubt that you are right. I have no doubt that you are right. Ok, e o weakly agreeing, né? Quer dizer, você concorda, mas não com tanta força, né? Então, I guess you are right, but... I guess you are right, but... You might be right, but it's more complex than that. You might be right, but it's more complex than that. I suppose that's correct, however... I suppose that's correct, however... E aí você continua, né? I have a different opinion, alright? You are mostly right, but I'm afraid there is another side to this. You're mostly right, but I'm afraid there is another side to this, ok? Então, espero que você tenha treinado aí a pronúncia.
né? E vamos lá, Dona Clô aqui pedindo para eu melhorar logo. Ô, mãezinha, vou melhorar sim, fica tranquila que já tô tomando aí as vitaminas necessárias, né? Mas essa virose, gente, ela é terrível mesmo, viu? Ela dá muito side effect, né? Efeito colateral aí. Ok, vamos lá, cuidado, cuidem-se por aí, tá? Ó, usem, ok? Usem. Alright. Aqui eles baniram, né? Agora voltaram atrás, mas eu acho que nunca deveria ter deixado de usar. Enfim, vamos lá. Ok, let's go for the next one. E como é que a gente faz quando a gente quer discordar de alguém? Aí que é difícil, né? Porque às vezes a gente não tá concordando, a gente quer discordar, mas não sabe como fazer isso. Então vamos aprender, let's learn how to do this politely. Então como é que a gente discorda de uma maneira educada, né? Politely disagreeing. Aí olha o I'm afraid de novo, né? O I'm afraid é esse eu temo. Então vamos usar mais esse aí, né? Lê, minha câmera tá embaçada pra você? Não. Ok, porque aqui pra mim tá parecendo embaçado. Ok, sorry guys. Sometimes my camera is a bit blurred and then I don't know if you are seeing me fine. Let me just put my finger here to see if it gets better. I think now it's better. Okay, so politely disagreeing, okay? I'm afraid I don't really agree. Então esse aqui eu temo que eu, na verdade, não concorde, né? I'm afraid I don't really agree. I'm not sure I agree with you. I'm not sure I agree with you. Ok? Eu não tenho certeza que eu concordo com você. Essa pode até parecer uma fraqueza sua, né? Que ou você concorda ou você discorda, né? Na verdade. Mas principalmente quando você está lidando com o cliente, tem que tomar um certo cuidado de chegar, né, e falar, não, eu não concordo com você, isso acabou. Não, né? I'm not sure I agree with you. I would like to hear a bit more from what you have to say, or I would like to hear your proposal before I can say no to that. E aí você pode, né, manter uma conversa, mas é interessante esse uso aqui do I'm not sure I agree with you. Eu não tenho certeza que eu concordo com você. I'm not sure I agree with you. Well, I have to disagree. I have to disagree. Eu tenho que discordar. Ok, I have to disagree. Essa nem é tão polite assim, né? Mas, na verdade, você falou, eu tenho que discordar. I have to disagree with you. I have a completely different opinion. And maybe you're not going to convince me about your opinion, but we can come to an agreement, ok? Maybe if we are flexible. Aqui tô falando um pouquinho mais, né? Se a gente for flexível, às vezes a gente consegue um acordo, mesmo que a gente não concorde totalmente com a outra parte, né? Aqui tem um outro jeito, né? I mostly agree, but I mostly agree, however, ok? I mostly agree. Eu concordo com quase tudo, mas, ok? You have a good point, but you have a good point, but. Então, né, você tem um ponto bom, né? Mas, or you have an interesting point, but. Pode falar o interesting aí também em vez do good, ok? I understand where you are coming from, but... Esse aqui, o I understand where you are coming from, é bastante usado aqui. Eu entendo de onde você está vindo, né? Parece ser meio estranho, porque no português a gente não usaria isso, né? Mas é como se eu falasse assim, eu entendo o que está passando na sua cabeça, né? Então, I understand where you're coming from, but I understand where you're coming from. However, we'll have to discuss this in a different level. Ok? A gente pode usar isso também, né? Então, eu entendo de onde você está vindo, o background, mas, né, eu tenho uma outra opinião, ou algumas coisas precisam ser colocadas de maneira diferente. Tem aqui um outro que é muito educado. This is a very nice way of disagreeing, okay? Very polite, okay? And you say, I appreciate what you're saying. However, I appreciate what you're saying, but esse appreciate... excuse me, everyone. Okay, I appreciate... what you're saying. É tipo assim, eu aprecio o que você tá dizendo, eu tô com você, eu entendo, porém, né, but, however, though, aqui você pode usar o though também, né, I appreciate what you're saying, however, there are other things that we don't agree with, or, you know, you can continue the phrase. I'm afraid we cannot agree on those terms. Aqui é quando você realmente não consegue concordar com alguns termos, né,
e você não chega a um acordo. Então, I am afraid we cannot agree on those terms. I am afraid. É esse eu temo, né? Então, eu temo que eu não possa concordar com esses termos. I am afraid we cannot agree on those terms, ok? Esse é um jeito politely de disagree. Ok. Edson, seja bem-vindo. Emma, prazer. Thanks for being here. For your information, okay, what is for my information? I didn't get it. Okay, so thanks for being there. You are watching us on YouTube. Obrigada, Emma, por estar aí assistindo a gente no YouTube. Ok, prazer, bem-vinda, a primeira vez que você tá por aqui, né? This is the first time you're here, so welcome in, Emma. Thanks for being here. Ok, vamos ver como é que a gente faz para concordar de uma maneira forte, né? De uma maneira contundente, para discordar de uma maneira contundente, desculpa. Então, como é que a gente discorda de um jeito menos polite, né? Um jeito mais forte, né? Então, esse aqui até tô pedindo desculpas, né? O I'm sorry, but I really don't agree with you. I'm sorry, but I really don't agree with you. Lembrando, gente, que a língua inglesa, ela por si só já é uma língua mais educada, mais polida, né? Então, esse I'm sorry tá aí para enfeitar, vamos dizer, porque às vezes a pessoa não tá realmente sorry, mas ela diz isso, né, em todos os casos, né, tá ali para inglês ver mesmo, né, então, I'm sorry, but I really don't agree with you. I'm sorry, but I really don't agree with you, okay? Another one, I have to disagree. Okay, I have to disagree. I'm sorry, I will disagree with you. Okay, I don't think so. I don't think so é uma mais contundente também, né, mais grosseira. I don't think so. For example, can you remember this is a negotiation? Yes, so then, for example, if someone says, can you meet me in the middle? Então, tá negociando o preço lá, podemos chegar num meio termo, assim, você pode me encontrar no meio, né? Vai dizer que o preço não tá nem para você, nem pra pessoa, né? Então, você pode falar, no, I don't think so, because this is the maximum discount I can give to you. I'm afraid I can't give you any more, ok? Então, é um jeito de dizer não posso, né? Não acho que não, ok? I totally disagree. O totally disagree você tá making a point mesmo, né? I totally disagree. Esse outro é mais direto e bem grosseiro, assim, vamos dizer, né? No way. I'm not gonna agree with that. Esse aí é quando você já tá meio que brigando, né? Quando já passou um pouco da educação aí. No way. No way. I'm not gonna agree with that. Okay? No way. Esse outro aqui. Excuse me, everyone. Okay. That's not necessarily right. That's not necessarily right. Isso não tá necessariamente certo, né? So, that's not necessarily right. Ok? Essa aqui é um pouco mais difícil, né? E eu sugeriria para vocês de aprender as mais fáceis primeiro e depois ir treinando as mais difíceis, né? Ok. Alright, everyone. Lembrando que quem tá aqui no Insta, que quiser migrar pro Facebook, LinkedIn ou YouTube, porque lá eu consigo ter o contato com vocês, né? E no Insta a gente consegue compartilhar a tela, mas aí a gente acabou compartilhando tela, mas em detrimento do chat, né? Que a gente acaba não tendo. Então, quem quiser mandar mensagem e tal, aí tem que ser pelo YouTube, LinkedIn ou o Facebook, ok? Vamos continuar aqui. Ok, that's not necessarily right. Essa eu acho um pouquinho mais difícil a pronúncia, né? Então, necessarily, ok? Really, necessarily, that's not necessarily right. Vai aí do outro lado, você que tá aí, né? Vai acertando a pronúncia aí, vê se você tá bem na pronúncia. E aí, como é que a gente pode treinar a pronúncia? Pega essas frases e você abre lá um meeting do Google e começa a conversar com o Google e faz o voice to text e vê se o Google tá te entendendo. O Zoom também já tá com esse feature, né? Então você pode falar com o Zoom, pede para abrir o transcript e aí ele vai transcrever o que você tá falando. Se tiver transcrevendo certo, é porque a tua pronúncia tá boa, ok? So this is a way of practicing your pronunciation, ok? So there we go. Another one, that's not going to work for us, that's not going to work for me, that's not going to work for the business. Aí você pode usar qualquer uma dessas, né? Isso não vai funcionar para nós, não vai funcionar para mim, não vai funcionar para o negócio. So, that's not going to work for us. That's not going to work for me, that's not going to work for the business. Okay, so you can discuss that as well. Okay?
There is no way around it. There is no way around it é pra ver, né? Dá pra dar um jeitinho? Não, não tem jeito. There is no way around it. There is no way around it. Okay? We are not willing to close the deal. We are not willing to close the deal. O willing, gente, lembra que o will, ele é um verbo modal, né? E por uma regra, o modal acaba não se transformando. Mas o verbo will, ele pode ir com ing sim, dando uma ideia de que você não tá afim, você não tá com vontade, né? Ou você não tá desejoso. Porque lembra que o will, ele na verdade é um desejo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai escrever um testamento aqui, como é que chama a escrita de testamento aqui? É o will writing, né? O will é um desejo. Então, quando você usa esse verbo, né? Então você coloca assim, we are not willing to close the deal. A gente não tá desejoso, a gente não quer. Tá? Então, we are not willing to close the deal. Esse will modificado assim usa bastante aqui, né? Então, the person is not willing to collaborate, the person is not willing to sign the contract, or let me just say, someone is willing to work, okay? So then you can use this modal verb with ing, porque via de regra os modais não conjugam, né? E nesse caso o will pode vir com ing, tá bom? Ok? So there we go. I'm sorry, I really have to draw a line here. Esse aqui é muito legal, né? Ó, daqui não passa, principalmente quando é negociação de preço, que a gente não pode ir mais e além do que você já entregou para o cliente, né? Então aí você pode falar, I'm sorry, I really have to draw a line here. Ok? I'm sorry. E aí, de novo, né, o sorry vem como um jeito polite de dizer, né, ó, desculpa, não posso. Ou, I'm afraid, I really have to draw a line here. Essa frase eu acabava usando bastante, né, porque a gente tinha condição de dar um desconto, de dar alguns descontos para o cliente, dependendo se é comprar em bulk. Bulk é em quantidades, né, in big quantities or something like that. But sometimes the client wanted to buy less quantity for the same price, and then it's not possible, okay? So then sometimes we had to draw a line at some point, né? Então a gente tinha que, né, draw é desenhar uma linha, né? Então na verdade eu vou ter que pôr uma linha aqui, né? É um limite. Na verdade é isso que eu tô falando, né? I'm sorry, I really have to draw a line here, ok? Bom, vamos ver aqui como é que a gente faz para esclarecer uma conversa, né? Então vamos dizer que tem algum ponto que ainda não ficou bem entendido. Let's say that there are a few points or a few ideas that are not completely understood by both parts, né? Então ambas as partes ainda não chegaram num acordo, ainda não foi totalmente entendido aquele contexto. Então a gente precisa às vezes fazer mais algumas perguntas, né? E essas são as perguntas onde a gente vai verificar, esclarecer a informação. You're gonna check the information, okay? Alright, so I'm gonna give you a few, e vocês podem também vir com algumas, se vocês quiserem eu ajudo aqui a elaborar, vocês a elaborarem o contexto de vocês também, tá bom? Então vamos lá, a primeira, né? Sorry, what do you mean by? E aí, agora, né, falando um pouquinho da PNL, da Neurolinguistic Programming, vamos pensar que, dependendo dos adjetivos que a pessoa usa, às vezes não é bem claro aquele adjetivo, porque, por exemplo, se eu falar assim para você, numa negociação, tá? Oh, it's very expensive. Ok? E aí você pode perguntar, ok, what do you mean by expensive? And when you say expensive, it's compared to what? Ok? Porque daí você sabe o que o cliente, o que está passando na cabeça, né, da pessoa com a qual você está negociando, ok? So, sorry, what do you mean by? E aí eu tô dando um exemplo do expensive, que é um adjetivo, né, caro ou barato, e caro ou barato depende do referencial, porque o que é caro para mim pode ser barato para outra pessoa, e de repente é caro comparado ao quê? Eu até dei o exemplo semana passada, I gave you an example last week. Some people, they compare my classes with just an English class, ok? Então, algumas pessoas comparam, né, o que eu ensino só com uma aula de inglês, e na verdade não é isso, né? Eu dou aula de inglês sim, também sou professora, formada pela Universidade de Westminster, ok, mas eu trago a programação neurolinguística, o coaching, a hipnose, a psicologia positiva, que são todas
formações que eu tenho. Então não dá, acaba indo muito além do só o inglês, ok? E aí, né, por isso que eu falo, né, muito além do inglês, que o OKudus é a nossa proposta. This is our proposal, ok? So, sorry, what do you mean by? E aí esses adjetivos que às vezes não são tão esclarecedores, né? By this, do you mean exactly what, né? Então, falando isso, você está querendo dizer exatamente o quê? Você pode me ajudar a entender, né? E sempre com muita educação. Cuidado quando for fazer isso, porque quando a gente está interrogando, se a gente não fizer de um jeito apropriado, a pessoa pode se colocar numa defensiva, né? The person can start to be in a defensive way, okay? So it's important for us to understand that when we are asking questions to the other person, to the other part, we need to be polite, and we really need to focus on understanding what the person is trying to say, né? Porque a pessoa vai usar palavras para dizer o que ela tá pensando, o que tá passando na cabeça dela, e às vezes tem alguma coisa escondida, a gente vai sentir pela linguagem do corpo. We can see if the person is hiding something through the body language. It's important to keep an eye on that, ok? E pela expressão, microexpressões faciais, né, a gente pode perceber isso também, ok? So there we go. E a gente vai falar um pouquinho mais quando eu vou falar sobre dar espaço para o cliente, né? Porque não adianta, quando você tem um acordo, se a pessoa não quer fechar, a não ser que você seja aquele vendedor bulldog, né, que a gente fala, que é aquele vendedor, né, que vai lá e às vezes faz vender e a pessoa fica com aquela sensação de não era bem isso que eu queria ter comprado. Isso para relações a longo prazo, isso é muito complicado, né, esse tipo de venda. Então, muito cuidado com o tipo de venda que você está fazendo. Careful with the type of selling you're offering and the type of agreement, because if it's an agreement that is a one-off, é uma vez só, ok, se você perdeu o cliente, né, mas lembra que a tua reputação com vendas, com negociação é muito importante, então não vai se queimar, né, be careful, ok? There we go. Another way of clarifying or checking. So, in other words, what you are saying is. E aí você vai parafrasear a pessoa. Então, em outras palavras, o que você está dizendo é, this is very interesting for you to use as well, to see if the person can clarify or can give you more information about the ideal scenario for that person, ok? Ok. Sorry, did you say this or that? Às vezes é uma simples confusão de palavras mesmo, né? Então, desculpa, você disse isso ou aquilo, né? Did you say this or that? Um outro jeito de perguntar, when you say this, blá, 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 when you say expensive, you mean compared to what, for example? Né? Todos os jeitos educados aí de você estar pegando mais informação da pessoa com a qual você está negociando, que pode ser um cliente, pode ser um contrato, anything that you want to negotiate, okay? Another one, sorry, I don't follow you. Could you please explain again? Could you please explain that again? Okay, so sorry, I don't follow you. Could you please explain that again? Aí às vezes a gente se perdeu na conversa e não sabe por que a pessoa está entrando num assunto, e aí você pode puxar essa frase, né? Sorry, I don't follow you. O follow lembra que é o seguir, acompanhar, né? Então seria, eu não tô te acompanhando. Sorry, I don't follow you. Could you please explain that again? Or could you please explain again? Ok? Porque às vezes a gente não entende porque não entendeu por causa do inglês, às vezes a gente não entendeu porque não entendeu o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. O Alexandre tem um que ele usa que é ótimo. Qual que você sempre usa, Ale? Que você brinca comigo, você fala assim, não é defina. Nicha um pouco mais, ele fala, né? Nicha a little bit more. Ele me pede para nichar, para dizer o que você quer dizer exatamente com isso, né? Ok. Alright. Another one. Are you sure about that? Are you sure that you want to go down this line? Or are you sure you want to discuss this? Okay? Or are you sure it's time to discuss that now? Ok? Então aqui é interessante esse are you sure about it? Né? Você tem certeza que é onde você quer ir, é a conversa que você quer ter. This is another way of clarifying as well. Ok? Could you give me some more details, please? Esse é um outro jeito, né? Parecido com aquele lá em cima. Sorry, I don't follow you. Could you please explain that again? Could you please give me some more details? Or could you give me some more details, please? Aí a ordem você pode mudar, né? Let me check that. Let me check if I understood it right. Né? Deixa eu verificar se é isso mesmo, né? Sorry.
Did you say 60 or 16? Com relação a números, já falei isso aqui antes, né? Muito cuidado. Be very careful with numbers, because sometimes we are about to close a deal, and then if we heard the number incorrectly, we might get into trouble, né? Então, se a gente escutou o número errado, a gente pode aí ter um problema, né? Então, ali, porque de 60 para 16 tem muita diferença, from 60 to 16, there is a huge difference. Esse aqui eu sempre lembro daquela cliente que eu já comentei com vocês, né? Que achou a pizza cara e quando foi ver a pizza era 16 e ela acabou achando que era 60, né? Então, be very careful with that, ok? Alright, então aqui de checking and clarifying, alguém tem alguma dúvida sobre como é que você verifica ou esclarece a informação? Is everything okay? Yeah? Can we move on? So we're gonna move on, ok? Se ninguém tiver pergunta, a gente vai ir para a próxima. Ok, avoiding conflicts, ok, olha lá, os dois estão se pegando ali, né? Então, como é que a gente evita que isso aconteça, né? É claro que a gente, às vezes, pode perder um pouco a linha, né? Mas eu até estava fazendo um curso há 2 semanas atrás, acho que eu comentei com vocês, né? Um curso do World Trainers of NLP Academy, né, da NLP Academy, para me tornar uma trainer da ITA NLP, né, que é o International Trainers Academy. Não consegui, né, eu não pude fazer as provas, acabei ficando afastada aí, mas em fevereiro acho que eu vou tentar de novo, né, como eu fui diagnosticada com o COVID, eu não pude fazer as provas, né, eu fiz a primeira prova, mas depois as provas práticas eu não tive como fazer, que eram mais 3 dias de prova, e ainda tô na quarentena, né, mas enfim, vamos lá. E a gente, por que eu tô falando isso, né? No treinamento, a gente faz as apresentações em inglês, inclusive uma das apresentações é com relação a ver se você perde o seu estado. Quer dizer, você tá lá fazendo a apresentação e alguém entra e fala, não, tudo que você tá falando é besteira, você não sabe o que você tá falando, ou às vezes alguém vem com uma objeção e tenta realmente te tirar do sério, né? E por que eles fazem isso no treinamento? Why do they do that? Para ver se você mantém o estado, né? Porque ninguém te tira do sério, você que sai do sério, né? Então é interessante isso. This is very interesting for us to have some control. Of course, we are human beings and we have our moments, but it's important to avoid conflict, né? Então é importante evitar conflito. Mas às vezes também se você tiver consciente daquilo que você está fazendo, às vezes tudo que você quer é o conflito mesmo. Então pode ser também que seja uma tática sua, né? This could be some kind of tactics. It's okay. If it is, then fine, né? Mas existem maneiras de você evitar. Se você não quer evitar, quer ir pro vamos ver mesmo, aí é teu critério, ok? There we go. Alright? So, ways to avoid conflicts. I think we can come up with something that will be good for both parts. I think we can come up with something. Esse come up with something, a gente pode vir com alguma coisa, né? Então, I think we can come up with something that will be good for both parts. I think we can come up with something that will be good for both parts, ok? Então, é um jeito interessante de dizer, olha, eu acho que dá pra gente, né, encontrar alguma saída, né, alguma coisa que vai ser boa para ambas as partes, ok? Another one, I will study the proposal and I'll try to come up with a different offer. Isso aqui, às vezes, quando o cliente fala, pô, mas eu tô comprando em quantidade, eu tô isso, eu tô aquilo, né? So, I will study the proposal and I will try to come up with a different offer. Esse try, eu não gosto muito do try, que ele deixa a sua linguagem mais enfraquecida. Mas nesse caso, eu vou tentar vir, né? Eu vou tentar vir com uma oferta diferente. Aí você não tá dizendo que vai, né? E muitas vezes a pessoa, no, you will come up with a different offer. Because otherwise I'm not gonna accept. I'll see what I can do, ok? E aí você tentar, é meio que pôr panos quentes mesmo, né? Quando estiver fazendo a negociação. We might be able to find a better solution. What are your ideas? Aí você pode chamar o cliente também, ou a pessoa com a qual você está negociando, para te dar ideia. Só um minutinho, gente.
É que acabou minha velhinha aqui, e eu sempre falo, né, que quando tem uma conversa importante entre pessoas, que é bom ter uma luz de vela acesa, ok? Porque eu sempre penso, né, que as minhas palavras têm que ser transformadoras. I want my words to transform lives in a way. Então isso é para me lembrar de nunca esquecer do meu papel aqui como teacher, né? Uma pessoa que ensina, né? E é um papel de muita responsabilidade, né? There we go. E eu gosto de ter a velhinha ali acesa, porque nada que passa pelo fogo, tudo que passa pelo fogo se transforma, né? Everything that goes through fire has its transformation. So what I want with my words is to transform my life, your lives as well, okay? So this is very important for me. That's why I made a point of lighting the candle, okay? So there we go. Então, vamos continuar aqui, né? I will study the proposal and I will try to come up with a different offer, okay? Another one, esse é um verbo modal, né? We might be able to find a better solution, ok? We might be able to. Talvez a gente consiga, né? Esse might é no sentido de talvez, né? O might. E ele é um verbo modal que ele indica essa condição, né? Então, we might be able to find a better solution. What are your ideas? E aí você chama o cliente para conversa, né? Would you like to suggest another approach for that matter? Would you like to suggest something else? Would you like to suggest another approach? Approach é uma outra aproximação, né? É um outro jeito de lidar com essa situação, com esse matter, né? So, would you like to suggest another approach for that matter? Aqui lembrando que eu prefiro usar a palavra matter do que problem. Por quê? Problema é sempre o problema, né, gente? E matter é uma situação. Então, por exemplo, eu dou aula para um CEO e ele tem 70% do faturamento do mundo na mão dele, né? Então, assim, é uma empresa grande, é uma empresa ginormous, né? É uma empresa grande, ele é o CEO da empresa e ele fala, Cris, é sempre business as usual, né? Business as usual, porque a gente sempre vai ter problemas para resolver e os nossos problemas, eles são de uma ordem enorme, assim, de muito dinheiro na mesa, né? Então, como é o business as usual, sempre é um matter, porque é para isso que você foi contratado, né? E ele até brinca, Cris, é para isso que eu sou contratado. Então, eu tenho matters, eu tenho situações, eu não tenho problemas, né? Porque como diz na PNL, o problema nunca é o problema, né? O problema é o jeito que você entra no problema, é o estado que você entra no problema, né? Então, se você entrar na situação com a cabeça fresca e sabendo o que você quer resolver ali, é muito mais fácil de você resolver, ok? Alright, another one. I will try to draw up a new contract. Aqui, né, eu vou tentar fazer um outro contrato. Aí, normalmente, é quando a situação já deu um ruim, assim, e a outra empresa já sinalizou que não vai assinar naqueles termos, e aí você tem que mandar outros termos, né? Já aconteceu isso uma vez comigo. Once it happened, we were signing a contract with an agency. A gente estava assinando um contrato com uma agência que ia fazer o trabalho de marketing pra gente, né? They wanted to organize our marketing, and I asked them to take one of the clauses from the contract, e eles não tiraram a cláusula do contrato, e como eles não tiraram, eu falei, olha, não vou assinar, né? Com essa cláusula do jeito que tá, eu não vou assinar. Não, tira, depois a gente resolve, não assina, depois a gente resolve. Eu falei, no, I'm not gonna sign there, and I knew that I couldn't, né? Eu sabia que era uma cláusula que ia me deixar pendurada aí, eu gostando ou não do serviço deles por mais de 2 anos. Eu falei, I don't want that. I want to try you if you're good, then it's okay for us to carry on. But then why would they want me to sign a contract of 2 years? Yeah? Falei, não, 2 anos não quero ficar presa aí, vai que eu não gosto, né? E aí minha intuição, né? My intuition, my sixth sense told me right, né? Me disse certo, porque realmente a parceria acabou não durando nem 3 meses, né? Realmente não deu certo. Ok? So there we go. I will try to draw up a new contract, or I'll try to come up with a new contract, I'll try to write a new contract. You could use different language there as well, okay? So there we go. E como é que a gente faz para summarize and conclude, né? Então, como é que a gente resume e conclui? Lembrando, gente, que
to resume não é resumir, tá? É um falso cognato, então cuidado, não usem, né? To resume, existe essa palavra, mas é voltar de onde você parou. Tanto que quando vocês estão assistindo lá Netflix ou Amazon Prime, Disney Plus, whatever you are watching, you're gonna see when you stop watching a movie, then and you want to go back, they say, would you like to resume? Ok? Resume. Se tiver só resume, é voltar de onde você parou. Exatamente, tá bom? Então, o correto é summarize, que é resumir. Né? Esse sim é o que significa resumir. Ok? Então, quando você quer resumir e concluir a conversa, né? I think we covered the most important topics. Let's summarize the main points. Por que é importante você, depois que teve uma conversa, você fazer um sumário daquilo que você conversou? Né? Para você ver se tá todo mundo na mesma página. So then you can see if everybody is on the same page. Why is it important? Because otherwise we can have some kind of negotiation that people say, no, but you didn't say that. Oh, I didn't say that. Yes, I did. Ok? E fica aquela conversa que ninguém sabe exatamente o que foi dito, né? Principalmente trocando mensagem, essas coisas. Então é importante a gente sempre fazer um sumário, né, dos pontos mais importantes que foram discutidos numa negociação. So, I think we covered the most important topics. Let's summarize the main points, okay? I think that's all we had to discuss today. Are there any questions? Does anyone have anything to add? Essa daqui eu uso bastante nas aulas, né? Então, I think that's all we had to discuss today. Are there any questions? Are there any questions? I think that's all we had to discuss today. Are there any questions? Ok? Você pode parar aí. Ou, does anyone have anything else to add? Does anyone have anything else to add? Ok? Add, adicionar. Alguém tem alguma coisa mais para adicionar? We're going over the main topics again, just to summarize, ok? Aí você tá dando a ideia, né? Nós vamos passar pelos principais tópicos de novo, só para resumir. So, we are going over the main topics again, just to summarize, okay? So, let's summarize the main topics once again, okay? And then you can read again what you discussed, all right? If nobody wants to add anything else or any extra information, I think we can end this meeting. Esse aí eu uso bastante, né? If nobody wants to add anything extra or any extra information, I think we can end this meeting, ok? Aqui lê, if nobody wants, tá faltando um S, porque o nobody, ok? It's wants. If nobody wants to add anything any extra information, ok? Tem aquela, né? Nobody knows that you have como é que é? Nobody knows that you have a secret smile and you use it only for me, né? Então, nobody knows, né? Tem que concordar com Szinho, a maldição do S aí, tá bom? Ok, isso tô falando um pouco da gramática, né? O nobody com Szinho ali pro verbo que vem acompanhando, né? Ok, e aí, ó, ok, let's wrap it up. Let's wrap it up there. Thank you all for coming. Ok, let's wrap it up. Wrap it up, ok? Aí você pode falar rápido, né? O wrap it up. Wrap it up também pode ser, né? Vamos fechar, né? Sabe aquele sanduichinho wrap que a gente embrulha, né? Então vamos embrulhar aqui, vamos deixar aqui, né? Ok, let's wrap it up. Let's wrap it up there. Thank you all for coming. Então vamos fechar aqui, né? E muito obrigada por terem vindo, né? Thank you all for coming. Ok? Essas são maneiras de resumir e concluir a conversa, to summarize and conclude the conversation, alright? So, okay. What about delaying a decision or continuing later? Às vezes acontece da conversa ficar um pouco mais agitada, sabe? A gente tá numa negociação, we are in a negotiation, and we reached a point where we are not moving forward, né? Então a gente às vezes chega num ponto que a gente não tá movendo, não vai nem pra frente nem pra trás, fica ali aquela coisa, aquele imbróglio, né? Imbróglio. Ok. E aí a gente precisa
adiar um pouco a decisão para as partes, né? For both parts to think better, to think about the situation. Às vezes o que você quer é decidir logo, né? Mas se você estiver procurando relacionamento a longo prazo, if you're looking for relationships for the long run, okay, it's important to give the client some space. And sometimes delaying a decision is not a sign of weakness, okay? It's just a sign that, you know, you're gonna leave it there and then later you're gonna pick it up from where you stopped, okay? So there we go. Então, como é que a gente faz para deixar uma decisão para mais tarde, né? We'll have to come back to it. We'll have to come back to it later. We'll have to come back to it another time. We'll have to come back to it on another occasion. Ou às vezes você tá lá na negociação e aconteceu alguma coisa, uma situação que vocês não estavam prevendo. Então a gente conversa disso depois, ok? Alright. We don't seem to be making much progress, okay? Shall we continue this later? We are not making any progress at the moment, so shall we continue this later? E falar de um jeito amistoso, né? E você vai sentir também do teu cliente, da negociação. We don't seem to be making much progress. Shall we continue this later? Aqui lembrando que o shall, gente, também é um verbo modal. A gente já falou dele lá na aula dos modais, tá lá na OKudus Academy, né? Mas lembrando que o shall é um verbo, é um modal verb, que ele é bem polite e ele só é usado nas primeiras pessoas, né? Primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular. Então, shall I ou shall we, tá? E é um jeito de convidar para fazer isso mais tarde, né? Então, shall we continue this later? Devemos continuar mais tarde, né? Ok? Então, o shall é uma maneira muito educada de você pedir permissão, né? Ou de você fazer uma sugestão. Então, aí, shall we continue this later? Um que a gente usa bastante, né? Fazer sugestão. Shall we order a pizza? Shall we go to a restaurant? É um outro jeito que a gente usa bastante o shall, né? Para fazer convites, né? Ele fica com uma coisa mais... como é que eu vou dizer? É um dever, mas é um dever mais polido, né? Devemos fazer isso, ok? There we go. All right. Another one. Maybe we can come back later. We come back to that. Maybe we can come back to that later on. Maybe we can come back to that later on, ok? Então, talvez a gente deva voltar nisso mais tarde, ok? I suggest us to sleep on it and talk again next week, ok? Olha que interessante essa, né? I suggest us to sleep on it. To sleep on it é uma expressão, né? É como se a gente fosse, a gente vai dormir com esse barulho, né? E a gente vai pensar um pouco melhor. So, I suggest us to sleep on it and we talk again next week, okay? And talk again next week, right? Okay, I would like to discuss this a bit more, but we are running out of time. I would like to discuss this a bit more, but we are running out of time. Aqui eu gostaria de discutir isso um pouquinho mais, mas está acabando o tempo, então a gente vai ter que voltar no assunto. We will have to get back to this later, okay? Alright, okay, let's go for the next one. Ok? E como é que a gente dá espaço para o cliente, né? Que eu tinha falado para vocês, né? Se a gente está interessado em ter um relacionamento a longo prazo, não é legal, às vezes, a gente ir com aquela tática bulldog, né? Aquela tática que é tudo ou nada, até porque a gente pode perder a confiança do cliente, né? Nesse processo. And sometimes it's not good, because the client might feel a little bit silly, okay, when buying something from you if it was not a very good agreement, né? Então tomar muito cuidado. Tem até uma empresa que eu tô trabalhando com eles, e eles tiveram um acordo com uma outra empresa, uma joint venture, né? E que não tá dando muito certo. E foi interessante ver que eles tiveram que ir para um processo judicial agora, né? Porque não tá dando certo o acordo. E do jeito que o acordo foi firmado, the way the agreement was written, there is no flexibility, não tem flexibilidade. Então ele não tem mais o que conversar. Agora foi para a esfera jurídica, né? Às vezes acontece, sometimes it happens, but of course we don't want this to happen, because this is very, how can I say? It's a very, like,
delicate thing to happen, isn't it? Para não falar outra coisa, né? Uma coisa muito delicada, uma situação ruim, né? Então, às vezes acontece, sometimes it happens, mas é importante a gente dar um espaço para o cliente também, né? So, I appreciate that you might have to run past the board before agreeing. I appreciate that you might have to run past the board before agreeing. Aí, né, o appreciate de novo, né, então eu aprecio que você talvez tenha que passar esse run past the board, você tem que passar isso pelo board of directors, né, a cúpula da empresa antes de estar concordando. Tudo bem, and I understand that, that's fine. Especially when there's a lot of money involved, né, quando tem muito dinheiro envolvido, ou quando um contrato é para um longo prazo, né? So it's important for us to understand the terms of the contract before agreeing, and sometimes people will have to run past the board before they can agree with something, ok? Dependendo do nível hierárquico que você está falando, né? Of course, I understand that you need time to consider our offer before the approval. So, of course, I understand that you need time to consider our offer before the approval, ok? Há um tempo atrás eu tive um contrato com uma empresa, né, que a gente ia trabalhar. Excuse me everyone. A gente ia trabalhar com alguns diretores lá, né, fazer o trabalho de coaching, com a psicologia positiva, enfim. E eram muitos diretores, né, e a proposta era uma proposta até razoavelmente grande, né, e aí, né, não estava mais na alçada do RH, né, precisava passar para um nível de diretoria maior, né? Então, foi uma das negociações, né? Of course, I understand that you need time to consider our offer before the approval, ok? Então, é uma frase que você pode usar bastante. I am aware that you have to run past your manager. Ok, you have to run past your manager. Aqui de novo, né, você tem que passar pelo seu gerente primeiro. Aí é só um nível acima, né? So I am aware that you have to run past your manager before giving us a positive feedback. E aí, olha que interessante, você já está plantando positive feedback na cabeça da pessoa, né? Ok. Next steps, ok, e aí quais são os próximos passos, né? Fez a negociação, tá tudo bem, e aí você tem que fechar, né? Então, normalmente os next steps são o acordo, né, que você vai mandar, o acordo propriamente dito, o contrato. So, I'll send you an agreement stating the main topics, ok? I will send you an agreement stating the main topics. We'll put this in writing and send you a formal proposal. Esse aqui geralmente é o que eu faço, né? Eu converso com o meu cliente antes, a gente vê se eu vou ser a melhor pessoa para ajudar, né? Ou o cliente, a empresa. E aí depois que a gente conversou, colocamos os pingos nos is, eu coloco proposta formal, escrita, né? Item a item, e vejo se tem alguma coisa ainda no final. Eu falo assim, if I didn't contemplate and you would like to add anything, please, by all means, I'm looking forward to hearing from you, né? Então eu coloco, ó, se eu não contemplei alguma coisa, por favor, né, pode dar suas sugestões ou as informações, e aí eu espero ouvir, né, não vejo a hora de escutar de você, né? Não dá para traduzir esse I'm looking forward to hearing from you, mas é isso, né? Eu, né, não vejo a hora de escutar de você, ok? I'll draw up a proposal, or I'll draw up a contract, ok? Or I'll write the contract, I'll send the contract. Aqui tem várias maneiras de falar, né? We still have to agree on a few things. Às vezes não terminou, não fechou tudo, né? Mandou o contrato, a pessoa leu e falou, olha, isso aqui eu não concordo. I read this, but I do not agree with that. Okay, no problem. We still have to agree on a few things, and then we can continue the discussion. And sometimes you can even book the discussion with the person, okay? I'll check other possibilities for us to come up with an agreement. I'll check other possibilities for us to come up with an agreement. E aí, né, você vai verificar outras possibilidades para que a gente possa, né, aparecer com um acordo para que dê certo, né? So, are you ready to make business? Yeah? Bom, com essas informações, as informações lá da aula que eu dei sobre como você negociar preços, você já tem bases muito sólidas para fazer negociação, né? And you can do this over the phone, né? Você pode negociar pelo telefone, pode ligar para prestadores de serviço internacionais, você pode se candidatar a vagas internacionais também, porque
o difícil é não falar inglês, né, gente? Difícil é não falar inglês. Então, por isso que a gente precisa aprender cada vez mais, né? O inglês é a língua do mundo e a gente fala inglês, né, com o mundo inteiro mesmo. Eu falei para vocês, né, que eu participei desse curso da NLP Academy e tinha gente do mundo inteiro e a gente percebia que tinha uma certa miscommunication, e aí a tradução às vezes não é bem aquilo que foi traduzido, né? Então, quando a gente traduz, a gente perde um pouco. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, né? If you had the experience of watching a movie, você coloca lá o filme para assistir, você coloca a legenda, you put the subtitles, and then when they start to talk is a bit different, e aí os subtitles é um pouquinho diferente do que a pessoa realmente está falando, então nada como você falar inglês e poder entender a língua que a pessoa está usando, né? E hoje em dia, nowadays, the language is English, né? Eu atendo um médico que ele morou um tempo na Coreia, e lá a linguagem, né, que ele tinha ali na faculdade, onde ele estava se formando, era inglês, não tinha jeito, né, as pessoas acabam tendo que falar com você, e a língua mais fácil é o inglês. Ele até aprendeu um pouco de coreano, mas não ao ponto, né, de se comunicar totalmente usando o coreano, e eles não aprenderiam o português também, né, então a língua que encontrou o meio, né, foi o inglês. E essa é a língua que a gente tem usado cada vez mais mesmo, né? Então, vamos aprender aí. Difícil é não falar inglês, né? E aqui no OKudus é muito além do inglês que a gente fala dessas dicas, né? De você entender a cultura do outro para negociar, né? Tem culturas que são mais de brigar, que são culturas mais pesadas, né, que a gente diz assim, mas são muito verdadeiras também, so we have to be careful. Hoje mesmo eu estava falando com a minha cunhadinha, né, Eunice, e a gente estava falando de negociações em Portugal, né, quando você vai negociar em Portugal, as pessoas lá são um pouco mais agressivas na negociação para ver se te intimidam, né, e aí você tem que, né, manter mesmo. Aqui quando eu trabalhei com italianos também a mesma coisa, eles são... Porque pensa, vamos tentar entender o mapa, né, de mundo. São povos que já passaram por guerras, né, então a negociação ela às vezes é um pouco mais fearful, né, então por isso que é interessante, ok, a gente pensar sob o ponto de vista do outro, aí tem a ver com a PNL, né, put yourself on other people's shoes, você se coloca, né, em primeira pessoa, você coloca em segunda, quer dizer, você se coloca na posição do outro, literalmente você tenta se colocar no sapato do outro, né, you put yourself on other people's shoes, e entender sob o ponto de vista da outra pessoa, e até pela linguagem que a pessoa está usando, você consegue perceber o que está passando no mapa mental dela, ok? That's why it's important to talk, to ask questions and these things, ok? Bom, é isso que eu tinha a passar para vocês hoje, né, tinha bastante coisa aqui, mas conseguimos. O que vocês acharam aí das informações dessa super aula sobre negociação, como usar vocabulário? Tem outros também, né, aqui eu trouxe os mais comuns, lembrando que essa aula fica disponível uma semana, para quem, né, não conseguiu assistir hoje, tá lá disponível. It's available for 1 week, and if you want to check other subjects, então se vocês quiserem verificar outros assuntos, temos outros assuntos lá na OKudus Academy, que é o que eu falo, né, é um material de referência para quem precisa falar o inglês, né, já estamos na live aí número 58, lá tem informações, exercícios, infográficos, tem bastante coisa para vocês lá, de um jeito tudo muito tranquilo, muito simples de entender, né, para aumentar teu vocabulário, lembrar o que é saber uma palavra, what does it mean to know a word, né, o que é você entender o ponto de vista da outra pessoa, quando a palavra, e aí vindo da PNL, né, os metamodelos, quando a palavra não ela é bem subjetiva, ela depende do critério da outra pessoa, perguntar, né, então, por exemplo, hoje eu dei o exemplo do expensive, né, o caro, é caro, né, comparado ao que, né, relacionado com o que, e às vezes a gente fala, essa proposta tá me deixando louca, né, mas como que essa proposta tá te deixando louco? Uma proposta tem o poder de te deixar louco, né, você ficou louco por quê, né, então fazer esse tipo de pergunta com todo jeito, todo cuidado, para que a pessoa possa estar na mesma página que você.
e aí você começa a liderar e você tem um maior poder de persuasão, né? Aliás, a Jana, né, que comentou que tá lendo lá O Poder da Persuasão, do Dr. Cialdini, né? Inclusive, o Dr. Cialdini tem feito bastante workshops, né? Ensinando a gente, né, a trabalhar a persuasão, e as pessoas geralmente são congruentes com as decisões, né? So, it's important for us to keep our clients happy with their decisions, né? Porque quando alguém negocia com você e parte para um ponto de assinar um contrato, é porque houve essa confiança. Então, que a gente não quebre essa confiança, né? Que é o fio do bigode, né? Ok? So, very good, everyone. Então, não sei se alguém tem dúvidas aí, se gostaria de esclarecer alguma coisa. There we go, for people who are watching us from the beginning. Para quem vai pegar essa aula e assistir depois, né, porque eu concordo que principalmente para quem está aqui em Londres, não é um horário tão tranquilo, né, aqui já são 00:06, já estamos no outro dia, aliás, agora, né, oficialmente 21 anos de casados, eu e o Alexandre, 21 years together, Alex and I. Well, not together, because we got married, a gente casou, mas a gente já estava um tempo junto quando a gente casou, né, a gente já estava 1 ano junto, Lê? 1 ano. A gente estava 1 ano junto, aí a gente casou, and then we got married, and it's been 21 years, a gente casou no ano de 2000, né, dia 9 de dezembro de 2000, aqui na Inglaterra, e estamos aí, né, agora com todo o legado, os nossos 4 filhotes, né, 3, né, os 3 pequenininhos e um no céu, né, que foi o nosso anjinho que veio, mas não conseguiu ficar por aqui, então agradeço, né, uma super conquista aí. Obrigada, Edson. Porque 21 anos, assim, nossa, aguentando um ao outro, 21 anos é coisa pra caramba. Então a gente usa bastante essa negociação, né, para que continue dando certo. E a gente não só né, trabalha junto, a gente, né, vive junto, a gente, né, é parceiro aí também de trabalho, né? Okay, everyone. So, thank you very much for being here. It was lovely to have you around, ok? Muito obrigada. Sheila, obrigada aí, tá mandando mensagem, né? A Emma também. Eu acho até que vocês mandaram a mesma mensagem, né? Então, muito obrigada por estarem aqui. Sheila and Emma, thanks for being here. I hope you understood Portuguese, né? Espero que vocês tenham entendido o português, né? Talvez o inglês de vocês seja melhor que o português, mas se vocês não entenderam alguma coisa, também é só perguntar. If you didn't understand something, just ask, ok? So, thank you very much. Então, muito obrigada, aí, Jana, Edson, a Emma, Sheila, que estavam por aí. Quem mais que estava por aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Zélia, que está sempre por aqui com a gente, Dona Clô também, aí aprendendo inglês, né? Bastante gente aparecendo aí. E para quem for assistir depois, good luck. E se tiver alguma pergunta, tamo lá no Telegram, né? Inclusive, ontem eu coloquei alguma coisa no Telegram do OKudus. Deixa eu só ver aqui. Não, eu vou colocar para vocês. Tem algumas informações aí. Não sei se vocês viram, né? A Angela Merkel agora vai se aposentar, né? Então tem bastante coisa acontecendo aqui na Europa. E vamos ver o que vai vir por aí, né? What's gonna happen, what is coming next, ok? Então, muito obrigada. Thank you very much, everyone. I hope you enjoyed this class. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Obrigada, Jana. A Jana aí tá, né, me desejando melhoras. Eu também desejo que eu fique melhor, viu, Jana? Porque eu tô, assim, à base de remédio mesmo. E é muito ruim, né? Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica e eu não sou fã de remédio. Então, tô lá usando os óleos essenciais, as minhas vitaminas e tal, mas tem hora que não dá, né? Tem hora que a gente vai pro alopático mesmo e toma um remédio pra dor. Eu não tô sentindo cheiro de nada, não tô sentindo sabor de nada. Ontem ainda taquei pimenta aqui na comida, falei, deixa eu ver se eu não sinto gosto de pimenta, né? E não senti nada. Enfim, mas olha, muito obrigada. Edson, muito obrigada. It's always a pleasure to learn with you. God bless you and your family. Thank you very much. It's always a blessing to be
be here as well. Então, um prazer, né? Uma bênção estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada aí pelo tempo. E bora falar inglês, que difícil é não falar inglês, tá? Então, vamos lá e contem comigo nessa jornada, tá? Beijos, contem comigo, contem com o OKudus. Tamo por aí, tá bom? A gente se vê semana que vem com um tópico super interessante. Vamos ver o que a gente vai falar semana que vem, tá bom? Beijos, kisses, bye, take care, see you, bye.